Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então, hoje, nessa nossa 12ª aula, nossa penúltima aula, a gente vai conversar sobre as oficinas, a aplicação das oficinas do eixo de perspectivas futuras. Então, um pouco sobre esse eixo, né? A gente entende aqui que sonhar com relação ao futuro é um importante fator de proteção, na verdade, é um fator de proteção fundamental diante de desafios e circunstâncias difíceis de vida, né? Então, existem estudos com sobreviventes de traumas, né, principalmente traumas na infância, que apontam, né, que uma das principais qualidades que permitiram que essas pessoas sobrevivessem, atravessassem aquela situação e superassem a situação, era a capacidade de sonhar com relação ao futuro, de imaginar um futuro diferente, né? Então, por isso que é super importante esse eixo aqui, ele é um dos mais importantes e nosso objetivo com ele, né, é primeiro desenvolver essa habilidade crucial de sonhar, né, identificar desafios e perspectivas em relação ao futuro, elaborar planejamentos realistas, né, para o enfrentamento das dificuldades e para o avanço na direção de novos horizontes e sentidos de vida, né, para esses adolescentes. Nossa primeira oficina desse eixo trata do tema do consumo e do consumismo, né? Ela funciona como uma discussão em que a gente tenta analisar, investigar o que está por trás do impulso de consumir, né, do desejo, dessa magia que certos objetos parecem ter, né, o tênis, o celular, o boné, enfim. E daí depois a gente vai analisar uma música chamada Resposta ao Funk e Ostentação, né, que é uma música de crítica, né, a essa cultura consumista, né, essa sociedade consumista. Então, as premissas, né, dessa oficina são de que a juventude é uma etapa marcada pela necessidade de pertencimento e de construção de identidade, né? E na sociedade do consumo isso está fortemente atrelado à habilidade de participar do ciclo de consumo de bens materiais, né? A sociedade de consumo tem efeitos particularmente graves sobre jovens em vulnerabilidade socioeconômica, né? Que por questões de classe têm limitações à forma como eles podem participar desse ciclo, né? Dessa cultura consumista. E, portanto, né, se sentirem valorosos, pertencentes, etc., como na nossa cultura isso está associado a poder consumir. Né? Então, desenvolver criticidade com relação a essa cultura pode ajudá-los, né, a fazer escolhas mais autônomas. Os impulsos de consumo supérfluo, em geral, escondem necessidades emocionais para além dos bens materiais. Né? Então, essa necessidade de pertencer é o que está por trás da magia do boné, né? Essa necessidade de ser bem visto, né, de se sentir, né, de autoestima, né. E aí, por fim, há outras maneiras de suprir essas necessidades, né. Há maneiras mais eficazes de suprir essas necessidades e a gente tenta, então, direcionar os adolescentes a essas outras maneiras, né, não a esse impulso, né, esse desejo de participar dessa cultura consumista, né, que muitas vezes, né, conversando com os adolescentes, fica evidente que isso é uma das coisas que leva alguns deles, por exemplo, a se envolverem, né, com o tráfico, com atos infracionais, enfim, ter uma recompensa financeira para poder consumir, né? Então a gente tenta encontrar outras formas de suprir as necessidades que estão por trás do desejo de consumir. Então, nossos objetivos com essa oficina são diferenciar consumo de consumismo, né, no sentido supérfluo, caracterizar a sociedade do consumo, né, para que eles entendam essa cultura, gerar consciência sobre os processos internos que movimentam o impulso de consumir e fortalecer uma perspectiva crítica com relação à sociedade de consumo e do bem-estar ligado à posse de bens materiais, né. Para um bom fechamento, né, o fechamento dessa oficina pode ser mais aberto do que o das outras, para possibilitar um diálogo mais livre com a música, né, do final e as questões colocadas por ela. Mas o objetivo central dessa oficina, né, é colocar os adolescentes em contato com a investigação dos seus valores e necessidades centrais, né, e como podem existir caminhos mais diretos para se haver com eles do que os caminhos vendidos pela sociedade do consumo. Né? Então é muito importante não demonizar o consumo e o prazer que vem dele, né? Não adotar uma perspectiva assim moralista, né, com relação a isso, mas criar consciência sobre as reais necessidades humanas, né, que a gente muitas vezes tenta sem sucesso suprir com o consumo, com o consumismo, né. Criar consciência sobre isso pode ajudar a construir a autonomia dos adolescentes com relação a como e em que grau eles querem participar dessa cultura, né.
Então, essa oficina se chama Teia de Cuidado, né? Ela propõe que a gente construa com os adolescentes um modelo, né? Construa desenhando num quadro ou num cartaz, um modelo em que eles tentam se lembrar de todos os seres, todas as pessoas que cuidaram deles, né? Isso é super importante e super delicado, né? Porque há muitos adolescentes ali sentem que não foram cuidados e de fato não foram cuidados como deveriam ter sido cuidados, né? Na infância, enfim. Mas o que a gente quer fazer aqui, a proposta é reconhecer o cuidado que eles tiveram, mesmo que tenha sido muito pequeno, porque a gente entende que é impossível, enquanto seres humanos, né, sobreviver se a gente não receber cuidado e bondade de outras pessoas, né? Então, um bebê não sobrevive se ele não recebe esse cuidado. Alimento, né, remédio quando ele adoece, enfim. Mesmo que seja só o mínimo, né? E o que a gente quer fazer aqui, o que a gente entende que é benéfico, é que eles reconheçam, né, como o cuidado foi o que permitiu que eles sobrevivessem, né? E é o que permite que a gente siga sobrevivendo, né? Então, as nossas premissas aqui são de que o cuidado, né? O que é isso? É uma forma de relação com o outro e com o mundo, fundada na percepção da interdependência entre os seres, né? Então, que todos estamos conectados, né? Enquanto seres humanos. Quando a gente percebe isso, o instinto que surge é de cuidar, né? De ser compassivo, né? A gente já conversou sobre a compaixão, e também fundado num senso de responsabilidade mútua, né? Um senso de que a gente se beneficia, né? Se ambos nos responsabilizamos pelo bem-estar de todos, né? Então, o cuidado fundamenta a vida, né? Fundamenta e possibilita a vida, como eu já comentei, né? Ele é o oposto da violência e da crueldade. Então, embora muitos adolescentes tenham experienciado negligência ou violência em variados graus ao longo de suas vidas, né? O cuidado está presente em todas as comunidades e grupos humanos, né? E o reconhecimento da teia de cuidado e da sua importância nas histórias pessoais, né, dos adolescentes pode produzir uma maior motivação para contribuir e fortalecer relações desse tipo, né? Então, nossos objetivos são reconhecer como os gestos de cuidado e bondade sustentam a vida humana, fortalecer um sentimento de comunidade e interdependência no nível humano, isso porque a gente trabalha o reconhecimento do cuidado direto, né, de pessoas que diretamente cuidaram da gente, mas também indireto, né, ou seja, por exemplo, a gente aponta para eles como pessoas que eles nem conhecem, né, estão cuidando deles agora, né, ou do passado cuidaram deles agora. Por exemplo, né, as pessoas que lutaram pela formulação do sistema socioeducativo, né, que com todas as suas falhas ainda é, né, um sistema melhor do que o anterior. As pessoas que lutaram pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, enfim. E a gente também procura propiciar o surgimento de uma identidade conectada e pertencente a essa rede e não isolada e focada em conquistas pessoais. Por isso que essa é uma oficina que está no eixo de perspectivas futuras, porque a gente já começa a pensar sobre quem eles querem ser, né? Se eles querem trabalhar em prol desse cuidado, né, de outras pessoas, ou seja, sustentar, né, essa teia de cuidado também, ou se eles querem, né, que o futuro deles esteja mais direcionado, né, para conquistas pessoais, né, focado, né, no sucesso pessoal. Assim. Então a gente já começa a tentar falar dos valores que vão orientar, né, as visões de futuro deles. Para um bom fechamento, né, a gente procura explorar a natureza cíclica tanto das relações de cuidado quanto das relações de violência. Né? Violência tende a gerar violência e cuidado tende a gerar cuidado. Enfatizar o aspecto de possibilidade e escolha individual diante desses ciclos, né, que está longe de ser total, né, ou seja, não existe a escolha individual, né, de não reproduzir violência e reproduzir cuidado, né, não é total, né, porque afinal de contas, né, a gente tem que cultivar certas habilidades, né, para ser capaz de fazer isso, assim. E se a gente, dependendo da nossa história, do nosso passado, isso pode ser mais ou menos difícil, né?
Mas existe, a gente tem essa escolha, né? Do que eu quero perpetuar, se eu quero perpetuar a violência ou o cuidado, né? Isso é um dos pontos que a gente tenta enfatizar para eles. E a gente tenta conectar essa oficina à oficina sobre consumo e consumismo, né? Relembrando a imagem que a sociedade de consumo vende, né? De que ser feliz é ser bem-sucedido, né? Do que é ser feliz e bem-sucedido, perdão. Então, imagens ligadas sempre à riqueza e a conquistas pessoais. E a gente procura levantar a questão aberta, né? Se a teia de cuidado é o que nos permite viver com mais qualidade enquanto pessoas, né? É o que sustenta o que tem de bom no mundo, né? Por que não nos dedicarmos a contribuir com ela, né? E encontrarmos nisso o nosso bem-estar. Essa é uma das propostas, assim, das reflexões que a gente tenta provocar. Nessa oficina, né, intitulada Cultivando Sonhos, Cultivando Saúde, né, a gente primeiro produz uma colagem, né, com revistas, né, jornais, enfim, a gente faz uma colagem sobre o que a mídia, a cultura, as pessoas nos dizem que é felicidade, né. Daí, de novo, a gente vai encontrar imagens relacionadas ao consumismo, né, à riqueza, enfim. E daí a gente discute se aquilo é de fato que vai nos trazer felicidade. A gente tenta construir, né, explicar a importância da construção de imagens pessoais de felicidade, né, de sonhos individuais. Então, nossas premissas, né, sonhar é uma das habilidades mais importantes de se cultivar, né, para promover saúde, resiliência e a capacidade de enfrentamento das dificuldades para os adolescentes. A capacidade de imaginar futuros melhores está fortemente associada à superação de traumas e circunstâncias difíceis, né? Desenvolver um olhar crítico para as representações de felicidade centradas na riqueza e no consumo é o primeiro dos nossos objetivos, e o segundo é gerar consciência sobre os valores e desejos pessoais dos adolescentes e fortalecer a construção de uma visão de felicidade e bem-estar pessoais como um recurso de saúde, né? Então, ter essa imagem de um futuro melhor, né, é o que nos permite atravessar circunstâncias difíceis, né, circunstâncias áridas e ter essa visão clara, né, de onde a gente quer chegar, que nos permite seguir caminhando, né. Para um bom fechamento, né, é importante ter clareza, né, da nossa visão do futuro sonhado, para que isso oriente nossas ações, né, nossas escolhas, e evite que a gente se perca, né, em buscas que não vão nos levar a esse lugar, né. Os sonhos devem ser cuidados e cultivados, né, então é importante mantê-los vívidos na nossa mente, né. Daí a gente tem uma oficina sobre o mundo do crime, né, que também foi uma demanda dos adolescentes construir essa oficina, falar sobre esse tema de forma mais aberta, né. E aí a dinâmica, né, que sustenta essa oficina é uma discussão mediada, né, com também construindo modelos, né, escrevendo as coisas, isso ajuda a esclarecer, né, sobre vantagens e desvantagens do mundo do crime, né, o que mantém eles ali e o que é ruim, né, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse envolvimento. E dois, o que está dentro do nosso controle nesse mundo e o que não está, né. Isso vai ficar mais claro aqui, né, nas premissas e nos objetivos. Então, é fundamental tratar das motivações por trás do envolvimento com o mundo do crime, né, de forma clara e honesta, para que cada adolescente possa tomar decisões informadas a respeito desse envolvimento, né, que ele tenha clareza sobre o que está mantendo ele ali, né, que vantagem ele recebe daquilo ali e quais são os riscos, quais são as consequências, quais são as desvantagens, né. Muitos adolescentes se sentem presos nesse mundo, né? Por isso que a gente tem essa segunda etapa da oficina, que é em que a gente tenta ver o que está dentro do nosso controle, o que não está, né? Por isso é fundamental, né, ter clareza sobre as variáveis que estão sob o seu controle. Focando nessas variáveis, é possível tratar estratégias para se desembolar ou reduzir danos, né? Então, que ele tente, ou seja, o que não está no meu controle, por exemplo, o fato de que a polícia e a minha comunidade já me vê como um criminoso, então eu não tenho como sair mais desse mundo, porque eu já estou marcado, né, já estou taxado. Isso não está sob nosso controle, mas o que está dentro do nosso controle? Aí cada adolescente vai encontrar suas respostas, né?
nossos objetivos, né? Cultivar consciência a respeito das motivações para o envolvimento com o mundo do crime e dos riscos e consequências desse envolvimento, né? Imaginar saídas desse mundo ou traçar estratégias para reduzir danos, né? Para um bom fechamento, a gente tenta investigar se é possível encontrar outras formas de obter vantagens parecidas, né? Que podem ser uma recompensa financeira, mas também podem ser pertencimento, autoestima, né? Adrenalina, eles sempre falam bastante, né? A emoção de estar ali. Que não envolvam os riscos e consequências dramáticos, né? Que esse envolvimento tem para os adolescentes. Então, de risco de morte, de se machucar, de ser preso, né? E daí, focando nas variáveis que estão sob nosso controle, né? Sempre existem medidas possíveis para se relacionar melhor com as circunstâncias, né? Então, se ele sentir que não está sob controle dele sair, né? Encontrar uma saída, o que ele pode fazer para reduzir danos, né? Para diminuir os riscos, né? Contornar algumas das consequências, né, desse envolvimento para o bem-estar dele, para o bem-estar das outras pessoas, né? Então a gente tenta olhar para isso. Então a gente chega à nossa última oficina desse eixo, que é uma oficina importantíssima que né, os adolescentes sempre gostam muito dessa, que é a oficina de planejamento de vida, né? Que é dividida em 2 encontros, porque é uma oficina mais longa, né? Então a gente oferece para eles, né, vocês vão ter acesso a esse modelo do planejamento de vida, né? Cada adolescente recebe uma dessas folhas, né, com um modelo, né, onde eles vão preenchendo, né, o plano deles para chegar aos sonhos, né, que a gente já vem pensando sobre eles, né? Então, nossas premissas aqui são de que sonhar a respeito do futuro, como a gente já comentou, é fundamental na etapa da adolescência, principalmente em contextos vulneráveis, onde essa qualidade não é estimulada. Estabelecer planos de ação para o futuro próximo e o futuro distante cria as primeiras condições para que um adolescente trilhe um caminho autônomo, possivelmente distinto, né, do que foi pré-determinado pelas suas condições sociais. Então a gente sabe que eles já nascem, né, com um destino meio traçado, né, porque por conta, né, das desigualdades sociais, do estigma, de tudo isso, né. E aí aqui, né, a gente tenta empoderar eles para um pouco assumirem as rédeas da situação, né, e tentarem ver o que está sob controle deles de novo, né, o que dá para fazer, assim, para a gente trilhar um caminho diferente, né. E daí, independente do sonho imaginado, né, apoiar a criatividade dos adolescentes para mobilizar recursos e imaginar um plano possível é empoderador, né. Então, nossos objetivos são estruturar visões positivas de futuro, né, a médio e longo prazo, apoiar a organização de um plano para se aproximar de objetivos de médio e longo prazo, desenvolver consciência sobre fatores dificultadores, né, então já antecipar os obstáculos que eles podem enfrentar e imaginar formas de manejá-los, né, materializar os próximos passos e ações concretas que nos aproximam da visão de futuro desejada. Então, para um bom fechamento, a gente procura apontar a natureza mutável e adaptável dos sonhos, né? Os sonhos se transformam conforme o tempo passa, né? Tanto porque nossos desejos mudam, quanto porque as condições externas mudam, né? Algo acontece e o sonho não se torna mais possível, né? E assim por diante. Reforçar a importância de a gente manter sempre viva a capacidade de sonhar com futuros melhores, né? Por menores e mais simples que sejam esses sonhos. Então, é frequente que quando a gente fale sobre sonhos, né, nesses contextos, para jovens, né, surjam sonhos como ser jogador de futebol, milionário, famoso e tal. E tudo bem que esse seja o sonho, né, embora a gente entenda que as chances de que isso aconteça são menores, né, mas a gente estimula que esse menino pense, então, num plano para chegar lá, entendendo, né, que a realidade pode nos forçar, né, a ter que adaptar o nosso sonho, né? Se a gente vê que não vai funcionar isso aqui, o que eu quero então, né? Que outras coisas eu posso sonhar? Então, essa natureza adaptável dos sonhos. E a importância de sonhar, né, por menor e mais simples que seja esse sonho. Então, o sonho pode ser simplesmente sobreviver ao dia de hoje, né?
isso é um desejo, isso é um sonho, né, que a gente pode também se planejar para que isso aconteça, para chegar nesse ponto, né? Daí a gente procura ressaltar a importância de desconstruir nosso maior sonho, né, nosso sonho grande, em pequenos passos e ações práticas e executáveis. Isso está no roteiro, né? A gente pensa quais são os próximos passos que eu posso tomar hoje, amanhã, essa semana, né? Para me aproximar dessa visão, né? Senão a gente pode se paralisar por não enxergar caminhos possíveis, né, na direção desse sonho. Então a gente enfatiza a importância da criatividade na mobilização de recursos e de uma rede de apoio, né? Então tem uma sessão também para eles pensarem nos recursos e nas pessoas que podem ajudá-los, né, na direção do sonho. E é frequente também que alguns adolescentes sintam que eles não têm nenhum recurso e nem ninguém que possa apoiá-los, né? E aí a gente tenta olhar, né, ajudar esses meninos que têm mais dificuldade com isso a investigarem se realmente eles sentem que não tem ninguém, né? E em último caso, a gente pode, por exemplo, colocar como rede de apoio, né, que de fato é uma rede de apoio, estruturas públicas, né, do governo, assim, né, do tipo o Centro de Referência de Assistência Social, né, são espaços que, de alguma forma, podem apoiá-los, né, se eles precisarem. É isso, pessoal, essa foi nossa 12ª aula. Na aula que vem a gente vai falar sobre as oficinas do eixo de gerenciamento de riscos. Muito obrigada!